Fala galera do canal Cubo d'Água Aquarismo, tudo bom com vocês? Como é que foi o Natal aí? Estamos chegando aí pro vídeo do primeiro ano do canal, o último vídeo do ano, e hoje eu vou estar trazendo para vocês aí, falando sobre as artêmias, né? As artêmias, que é um alimento vivo, que é muito utilizado aí nas criações, na reprodução dos peixes também. E muita gente tem dúvida, apesar de muitos vídeos que existem sim no YouTube falando sobre elas, eu resolvi trazer um pouquinho do meu conhecimento para vocês também. Então hoje nós vamos estar falando sobre as artêmias. Segue o vídeo aí. Então, gente, vamos lá falar sobre as artêmias salinas, né? As artêmias salinas, elas são pequenos crustáceos que são muito utilizados aí na alimentação, né, de outros animais no aquarismo. O pessoal considera ela bastante nutritiva para essa alimentação, tanto para adultos, né, quanto para os filhotes. No entanto, também existe aí algumas questões sobre a alimentação delas, que eu vou estar falando para vocês nesse vídeo também, porque se você não der uma boa alimentação para ela, ela também não vai ser um alimento nutritivo aí para o seu peixinho, para o seu animal, joia? Então vamos começar falando um pouquinho sobre os parâmetros da água, né? Vamos falar aí quais são os parâmetros ideais para você estar criando ela. Falando sobre o parâmetro, a gente vai falar sobre a salinidade, tá? É o ideal entre 25 e 35 ppt, que a gente fala, né? Que são gramas de sal por litro. Fica semelhante à água do mar, tá? Elas podem sobreviver em salinidades mais baixas, em 15 ppt, ou em salinidades bem extremas, aí, bem altas, em torno de 50 ppt. Mas a reprodução delas, né, acaba sendo afetada aí também sobre essa questão da salinidade da água. O pH, tá? O pH aí elas preferem que fique entre 7,5 e 8,5, né? Um pH alcalino, tá? A questão também da dureza da água. Ela precisa de cálcio e magnésio na água. Então uma dureza total aí acima de 150 ppm. Bom, a temperatura aí fica em intervalo entre 24 e 30 graus. Eu aconselho manter entre 26 e 27, porque também uma temperatura muito alta, ela acelera o metabolismo, né? E automaticamente o ciclo de vida da artêmia. Então, isso provavelmente vai encurtar aí a longevidade delas, que já não é tão alta, certo? E aí, vamos falar um pouquinho sobre a diferença, né, sexual delas, o dimorfismo sexual das artêmias. O macho, eles possuem alguns apêndices aí, né, que a gente chama apêndices antenais maiores, tá? E modificados. Eles são usados aí para se grudar, né? Segurar as fêmeas durante a cópula. As fêmeas já, elas apresentam assim um saco ovígero na parte ali, posterior do corpo. É onde carregam os ovos, né? Os cistos que elas vão depositar ali na água, tá? A reprodução também é bem interessante. A cópula, os machos seguram as fêmeas, né, para aqueles apêndices antenais e fertilizam os ovos internamente, tá? A cópula pode durar horas ou até dias, tá? Então não se assuste se você ver um grudadinho no outro ali 2, 3, 4 dias, isso acontece e é normal, tá bom? A desova é os tipos de reprodução, tá bom? Vamos falar aí porque existem dois tipos. As fêmeas podem realizar dois tipos aí, oviparidade, que ela produz os cistos, tá? Ou oviparidade, liberando os náuplios vivos. Isso vai depender da condição da água. Então, quando ela vê que a água está favorável, ela faz isso de uma forma vivípara, tá? Então, ela faz como os guppies, por exemplo, ela já solta ali os náuplios vivos. Quando ela percebe que as condições da água não estão indicadas, não estão favoráveis, então ela produz aí os cistos, né? Esses cistos são os ovos, eles vão se prender ali às margens ali para poderem secar e dar continuidade à espécie assim que a lagoa encher de água, né?
ou as condições forem favoráveis aí. Bom, a escolha vai depender aí das condições ambientais. Temperatura, salinidade, alimentação adequada, tá? E fatores também que podem ser estressantes para ela, né? Como eu falei, a quantidade de sal na água, né? Água, alta salinidade na água, pouca alimentação, mudanças muito abruptas também. Isso faz produções de cistos que são mais resistentes aí, garantem a prosperidade, né, da espécie aí. E como é que as artêmias elas identificam isso, tá? Elas reagem à mudança, né, da salinidade, oxigênio, disponibilidade de alimento, tá? E aí ela vai ativar esse mecanismo, né, que a gente chama de mecanismo fisiológico, para determinar qual tipo de reprodução ela vai fazer, tá bom? Na natureza, elas habitam aí lagoas salinas, né, lagos, são hipersalinos, áreas costeiras. Elas geralmente se alimentam de microalgas e partículas orgânicas suspensas ali na água, com cistos que podem sobreviver por vários anos aí de dormência, ou seja, se essas lagoas secarem, eles vão desidratar, né, vão ficar ali os cistos sequinhos, e depois de alguns anos, aí, 2 anos, 3 anos, isso vai depender das condições ambientais, é claro, eles, quando essas lagoas voltam a ter condições, voltam a se hidratar, por exemplo, né, os cistos, eles vão eclodir e vão dar um novo ciclo de vida aí para as artêmias. O tempo de vida das artêmias é bem curtinho, então por isso que são animais que se reproduzem bastante, né? Todos os animais que vivem pouco reproduzem mais, é uma questão de equilíbrio. Então o tempo de vida delas aí é em média de 1 a 3 meses, tá? Isso depende também das condições ambientais, tá, gente? Vamos falar sobre o tamanho, né? O tamanho é bem legal, eles são bem pequenininhos, medem entre 8 e 12 milímetros, né? Sendo os machos geralmente um pouco maiores que as fêmeas. Bom, vamos falar então sobre a preparação da água para a criação. A salinidade é bem fácil você fazer. Você pode dissolver 30 gramas de sal marinho por litro de água. Isso aí já vai deixar uma quantidade de sal, né? Vai deixar as condições bem legais para ela. Então, 30 gramas de sal marinho por litro de água. A água você usa uma água sem cloro, tá? De preferência ionizada. Se não puder ser deionizada, não tem problema, mas se puder, melhor. A oxigenação, né? A aeração, você precisa ter uma boa oxigenação aí, constante, tá bom? Para evitando assim o acúmulo de resíduos no fundo, né? Fica mexendo ali também, até para dissolver bem a alimentação para que ela consiga, né, tá consumindo. Então uma boa aeração é importante. Geralmente a gente faz com aquelas bombinhas de ar e uma pedrinha, né, porosa. Temperatura, a gente é indicado normalmente entre 24 e 30 graus, tá, gente? Mas eu volto a falar, eu indico aí entre 26 e 28. O pH você pode ajustar entre 7,5 a 8,5. Eu gosto de deixar em 7,8, 8, tá? E você usa isso, o bicarbonato de sódio, tá? Você vai botando pequenas quantidades e vai medindo aí a alcalinidade da água para você deixar ela favorável aí, tá? A dureza também, deixar uma dureza média para alta, para elas terem o cálcio e o magnésio. Isso tudo influencia na qualidade de vida delas e automaticamente também na qualidade de alimentação que você pretende dar para os seus animais. Bom, vamos falar um pouco sobre como criar, né, alguma das melhores maneiras. Você pode ter um tanque específico, geralmente se usa aí alguns recipientes de plástico, né, ou pequenos aquários também, garantindo sempre, gente, uma boa circulação de água. Você sempre está procurando dar uma alimentação de boa qualidade em boa quantidade, geralmente 2 vezes por dia. Iluminação é importante, tá? O ideal é 14, 16 horas por dia, isso ajuda muito a estimular tanto a reprodução quanto também o crescimento de microalgas. Lógico que a gente tem que tomar cuidado aí com as algas que não são tão favoráveis, né, como as filamentosas. Alimentação. A gente só pode estar trabalhando com ela industrial, com microalgas, né, que é a espirulina, por exemplo, a espirulina em pó. Você vai dissolver bem ela, tá, gente? Sempre dissolva bem a alimentação que você vai dar para ela. E de forma caseira, existe aí algumas coisas. Você pode dar gema de ovo cozida, né? Você vai esfarelar, vai diluir ela bem
dilui bastante mesmo. Pode estar sendo a gema de ovo cozida, pode estar no levedura de pão, né, que é o fermento em pequenas quantidades, mistura aí bem, dissolve bem na água também. Mistura de água com vegetais triturados, né, deixa fermentar antes de usar. Então, por exemplo, suco de cenoura, que vai ajudar também na coloração, beterraba, também você pode bater, fazer coar bem, deixar só aquela águazinha mesmo. Você pode até coar num filtro de papel de café, né? Que ele coa bem fininho ali. Isso ajuda bastante a deixar um alimento mais propício para elas. A frequência, né, de no mínimo uma vez por dia, mas eu indico aí umas 2 vezes em pequenas quantidades, né, para garantir que não haja excesso e também não haja falta de alimentação para elas. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o comentário de vocês, ativar o sininho aí com as notificações, né, dos novos vídeos do canal. E se você gostou do conteúdo, curte aí também, porque isso ajuda o canal a crescer. Não esqueça, gente, deixa seu comentário aí se você concorda, se não concorda, não tem problema. Se tiver alguma dúvida, deixa lá também. Um grande abraço para todo mundo, desejo um 2025 de muita luz e paz para todo mundo, muita saúde e sucesso, e até o próximo ano.